Estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. O nosso assunto de hoje é um possível mandado de segurança contra o INSS nos casos de demora de análises do órgão, de pedidos de aposentadoria, auxílio-doença, pensão, recurso administrativo, entre outros. Doutora Marcela, é um prazer recebê-la aqui no nosso jornalismo. Olá, Fábio. Como sempre é uma alegria estar aqui. Um abraço para o pessoal que está em casa, quem vai assistir depois. Pois é, para a gente começar, muitas pessoas estão lá esperando o seu tão sonhado auxílio, seja um auxílio-doença, uma aposentadoria ou até mesmo uma pensão, está demorando. Agora é possível entrar com esse mandado de segurança contra o INSS por essa demora, doutora? Sempre pôde, Fábio, sempre pôde. A questão é que o mandado de segurança ele é um processo judicial que informa ao magistrado, ao juiz daquela competência que o processo está demorando ter a sua análise finalizada pelo INSS. Essa demora acaba que ela acarreta prejuízos para o segurado, mesmo que essa análise seja desfavorável para esse segurado. Vai demorar para ele poder fazer um recurso administrativo ou acionar o Poder Judiciário, então depende. E outra coisa, o mandado de segurança, ele não vai julgar o mérito, ele não fala que o INSS tem que fazer isso. A ordem do mandado de segurança, essa segurança que a gente solicita, é para que o INSS finalize essa análise, sendo positiva ou não. E esse mandado tem um tempo para o juiz julgar procedente ou não, doutora? Então, depende muito, porque de cada estado e de cada tribunal a demora nesses mandados de segurança. Por quê? Por exemplo, a época da pandemia. A época da pandemia foi quando nós começamos a usar muito o mandado de segurança. Hoje, antigamente, a gente impetrava o mandado de segurança com 1 semana, 2 semanas, você já tinha a segurança deferida. Agora tem processo, nós estamos no TRF da Sexta Região, demorando até 6 meses para ter a citação do INSS. Então, demora, varia de estado para estado e de tribunal para tribunal. Você já começou a responder anteriormente, mas quando que o segurado deve entrar com mandado de segurança no INSS? Não são todos os casos, né? Não, todos os casos. São todos? Todos, desde que o INSS ultrapasse o prazo determinado para a análise daquele pedido. Como a gente está tendo muita mudança nos prazos, o mandado de segurança ele precisa ser impetrado após 120 dias da solicitação administrativa. Sim. Deu 120 dias, o INSS não movimentou o seu processo, não decidiu nem que sim, nem que não, nem exigiu, né, abriu uma exigência, você pode sim impetrar o mandado de segurança. Lembrando, 120 dias. Doutora Marcela, com o mandado de segurança contra o INSS por demora na análise de uma aposentadoria, com comprovação especial, a pessoa vai comprovar essa análise aí como? É viável ou não? É melhor deixar quietinho, esperar ele julgar no tempo dele? Como que funciona? Então, o mandado de segurança, ele não, tendo tempo especial, tendo tempo rural, tendo qualquer tipo de comprovação, tempo de auxílio acidente, não vai interferir. Porque o mandado de segurança, ele não vai tratar do mérito do pedido, não vai. Ele só vai ordenar que o INSS analise aquele processo, vai determinar um prazo, o INSS tem que analisar e dar um retorno. Mas, por exemplo, lá no escritório nós tivemos um processo que saiu recentemente, o mandado de segurança foi impetrado em 2021. O processo começou numa outra comarca, com outro profissional, e veio até mim, que é uma comarca do norte, quer dizer, 2021, 2023 que nós tivemos. Então, depende muito, mas se está demorando, você não faz nada, então faça, para que pelo menos a gente tente acelerar a análise, né, do seu pedido administrativo. Agora, quanto tempo que demora o mandado de segurança contra o INSS? Foi aquilo que eu falei, né, anteriormente. Ele demora, depende de tribunal para tribunal, depende de estado para estado. Acredito, né, que a média esteja sendo mais ou menos a mesma em todo o Brasil. Por quê? Os tribunais ficaram muito sobrecarregados pós-pandemia. E o sistema da Previdência Social está cada vez mais lento. Era para ele estar cada vez mais sério, mas o sistema falha na análise. Eles agora colocaram o robozinho para fazer as análises. Então, tem muito benefício que está sendo negado sem sequer ter sido analisado. Nós, que somos advogados, especialistas em direito previdenciário, nós sabemos usar as ferramentas para burlar o sistema do INSS, para que o processo não seja negado assim que ele é distribuído. Mas isso ainda acontece. Mas tem uma média de meses que as pessoas
tendem a esperar para sair esse mandado? Então, normalmente para o INSS ser citado, em média, 6 meses. É a média que nós estamos tendo aqui na nossa região, que é a TRF da 6ª região, que é a herdrança do TRF da 1ª região. Mesmo assim, é um tempo demorado, né, doutora? Muito, teria que ser muito mais rápido, né? Nós estamos falando de mandado de segurança para análise de benefícios. Nós não estamos falando aqui de situações onde, às vezes, para poder implantar um benefício, às vezes o benefício foi até concedido, o INSS demora muito, em caso de benefício por incapacidade. Né? A pessoa está precisando receber porque está doente, não consegue trabalhar. É complicado. Nós estamos falando de um instituto público, né, que é o INSS. Aí vem aquela dúvida, quem é que julga o mandado de segurança contra o INSS por ele ser um órgão público? É uma autarquia federal. O que acontece? Justamente os magistrados, né, os tribunais federais é que são os responsáveis pelo julgamento do mandado de segurança. Aí a gente conversa assim, peraí, você está tendo essa demora, então, o que acontece quando demora muito? O certo seria o INSS, ele vai ser apenado, né, numa multa, ele vai ter uma condenação. O problema é, cadê o dano moral? Se houvessem mais condenações a título de dano moral, esses processos não demorariam tanto. O governo olharia com outros olhos para a Previdência Social, porque se é uma pátria acolhedora, né, se é um órgão acolhedor daqueles que estão doentes, que estão precisando aposentar ou que precisam de qualquer outro benefício, deveria ser muito rápido e não é. Normalmente, quando a análise é muito rápida, em grande parte ela é negativa para o segurado. Aí concedeu, mas às vezes a gente tem que entrar com uma revisão, analisar se o valor está correto, sempre tem um erro. Doutora Marcela, eu fico pensando o seguinte, como é um benefício, o INSS, né, quem julga lá se é procedente ou não, um auxílio-doença, aposentadoria, acha que está fazendo um favor para o segurado. Por isso que demora tanto. Seria isso? Muitas vezes eu fico pensando nisso, eu fico indignado. É porque, na verdade, o governo ele movimenta, né, os valores que são arrecadados a título de contribuição para a Previdência Social. E outra coisa, a gente está tendo atraso em pagamento, a gente está tendo suspensão de pagamento, coisas que nunca teve. A gente está tendo de um mês para cá, nós estamos tendo situações como essa. Infelizmente, é aquilo que eu falo em todos os lugares que eu vou. Quem tem que estar à frente da Previdência Social tem que ser um profissional que seja chão de fábrica, como eu que estou aqui, que eu trabalho no INSS, eu trabalho na Justiça Federal, eu atendo cliente, eu faço atendimento online, porque nós sabemos a realidade do sistema. Quem faz essa análise, quem decide isso, é quem não entende, é quem está do outro lado do jogo. E tinha que colocar alguém que está desse lado aqui. Do lado de quem? Dos segurados. E agora, o segurado que está nos assistindo, o que ele deve fazer quando o INSS não cumpre o mandado de segurança? No caso, ele tem que acionar uma advogada previdenciarista para entrar com outro processo? Como procede? É justamente isso. Se o processo demorar muito, aí que ele vai buscar uma advogada especialista em direito previdenciário. Gente, todos os dias, com todo o respeito que eu tenho pela autarquia federal, todos os dias nós pegamos erros nas concessões do INSS. Todos os dias. Por quê? Pessoas que não têm o conhecimento técnico fazem um pedido, é um filho, é um sogro, é a sogra, é uma amiga, é uma amiga. E vocês não têm noção de cálculo. Nós que trabalhamos na área, apanhamos diariamente, imagina quem não entende. Então, fez o pedido administrativo, não abriu exigência nesse período, não teve movimentação, completou 120 dias, procura uma profissional especialista para impetrar um mandado de segurança, desde que ela veja que é possível. No caso do INSS não cumprir esse prazo, que foi lá determinado do mandato, tem multa? É justamente isso que a gente estava conversando. Num primeiro momento, deveria ser estabelecido multa, mas ela não é cumprida. Tem a condenação, tem a multa, o INSS não paga. E por que não tem uma condenação em dano moral? Deveria ter uma condenação em dano moral. Isso deveria ser normatizado para que o governo federal sentisse no bolso e pagasse, realmente fizesse com que a Previdência Social funcionasse. Porque não funciona porque o governo federal, de todos os anos, não quer que ela funcione. Reforço mais uma vez o que a doutora disse. Está demorando mais do que 120 dias? Procure a advogada da área previdenciarista para analisar o seu caso e entrar com esse mandado de segurança contra o INSS. Porque quem trabalha, quem adoeceu, precisa desse dinheiro. E muitas das vezes para comprar o medicamento, né, doutora? Não é, você está falando de medicamento, né? Essas pessoas demoram, ficam aguardando, às vezes, o agendamento da perícia ou a implantação do benefício. A pessoa não tem o que comer em casa. Não tem como pagar aluguel, pagar uma conta de água, conta de luz. E isso é realmente muito sério. Não é tratado com a prioridade como deveria ser tratado, infelizmente.